Em nosso último estudo, aprendemos, à luz das Sagradas Escrituras, sobre o que é salvação. No estudo de hoje, nos aprofundaremos um pouco mais sobre um elemento fundamental da salvação, a redenção. Reflexões sobre o Reino, Estudo 4, falando um pouco mais sobre salvação. No estudo passado, aprendemos sobre a salvação em Cristo. Usamos diversas vezes uma palavra que, creio eu, ser importante aprofundarmos um pouco mais nela. Esta palavra é redenção. Na conhecida passagem de Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24, lemos assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se você acompanhou nossos últimos estudos, usamos esta mesma passagem mais de uma vez. Falamos sobre como e por que estamos destituídos da glória de Deus, estudamos também sobre justificação e falamos também sobre redenção. Mas hoje quero destacar a redenção. Mas o que é redenção? Imagine que estamos nos tempos antigos, na época que alguém poderia ser vendido como escravo por causa de dívidas. A única maneira desta pessoa se ver livre seria trabalhando para o seu dono, ou senhor, até que a dívida fosse totalmente paga, o que era quase impossível acontecer, ou se alguém bondosamente, um redentor, pagasse esta dívida e redimisse, resgatasse, comprasse de volta a liberdade desse escravo. Redenção é exatamente isso. Por causa de nosso estado de perdição herdado de Adão, todos nós éramos escravos. Escravos do pecado, escravos do reino das trevas, escravos do inimigo de nossas almas. Eles eram nossos donos, nossos senhores. E nenhum de nós tinha a condição de pagar pelo resgate de nossa alma, pagar pelo preço de nossa liberdade eterna. Por isso Cristo operou a obra da redenção. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E também em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8 diz: Nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Cristo, com seu próprio sangue, pagou o preço do resgate para nos redimir, ou seja, apagar, perdoar todos os nossos pecados e nos livrar do senhorio do pecado, do senhorio das trevas. Todo aquele que crê nesta obra de redenção é livre e só tem um Senhor, Cristo Jesus. Vejo muitas pessoas tentando separar a figura de Jesus Salvador do Jesus Senhor. Mas a verdade que aprendemos nas Escrituras é que em Cristo estas duas funções são indivisíveis. Se Ele é Senhor, é porque Ele é meu Salvador. E se Ele é meu Salvador, é porque Ele é meu Senhor. Jesus, em João capítulo 8, versos 34 e 36, afirma: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também em Romanos, capítulo 6, verso 22 diz: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A obra da redenção é exatamente uma mudança de senhorio. Cristo morreu e ressuscitou para que fôssemos livres, não mais tendo o pecado e as trevas como nosso Senhor, mas por ser Cristo nosso Salvador, que nos comprou com seu sangue, Ele é agora o nosso Senhor, único Senhor. Talvez nada do que falei aqui, meu amigo, meu irmão, seja novidade para você. Talvez você já conheça todos os versículos que citei aqui e até outros que não mencionei. Mas a questão é, tudo bem, você já ouviu, já conhece sobre a obra da redenção, mas e aí? Você realmente crê? Faço esse questionamento porque parece que para muitos que se dizem cristãos, a obra redentora de Cristo foi incompleta, foi insuficiente. Vejo muitos que se dizem cristãos vivendo como que se o senhorio do pecado e das trevas ainda estivesse valendo.
e esses tentam, por seus próprios esforços morais e religiosos, pagar o preço de sua própria redenção. Se você é um desses, termino deixando com você as palavras dos Salmos 49, versos 5 a 9. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. E no verso 15, ele conclui afirmando: quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. E a profecia deste versículo de Salmos se cumpre na obra redentora em Cristo Jesus. Deixo com você esta reflexão. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Que o Senhor esteja contigo e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Que Deus te abençoe.